Olhe um pensamento. Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez direto com vocês aqui de Criciúma, para mais um programa A Voz do Cristão. Lembrando que nós estamos numa sequência de lives onde estamos trazendo os estudos das eras da igreja com a Igreja de Cristo e a história que não foi contada, Amém. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite. Queremos agradecer a cada um que já está conectado e aqueles que estão chegando agora. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora são 8 horas e 4 minutos, Estamos ao vivo, juntamente com vocês. Já estamos vendo aqui bastante irmãos, A live já começou lá em cima, com bastante irmãos de várias cidades, também de vários países vizinhos da língua espanhola. Vamos falar sempre devagar para que todos entendam, até porque não se trata de um culto, e sim de uma live de ensinamento da palavra, onde vamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é esquadrinhar, cuidar, não somente ler, mas esquadrinhar e cuidar em relação ao que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos lá. Nós estamos começando então a quinta era da igreja. Nós começamos algumas lives atrás, algumas semanas atrás nós começamos entrando no estudo dos ciclos das eras da igreja, das idades da igreja, sabendo que nesse espaço de 2000 anos, depois da era cristã, depois dos dias apostólicos, a igreja de Jesus Cristo ela teve que seguir triunfante. E como nós sabemos, houve de 2000 anos para cá o crescimento de duas vinhas, a vinha do bem e a vinha do mal, a vinha de Cristo, a vinha de Deus e a vinha de Satanás. Sabemos também que nós nos baseamos nos primeiros capítulos de Apocalipse, aonde também estudamos que o Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo São João na ilha de Patmos, ilha a qual era uma espécie de uma ilha penitenciária, aonde os grandes ladrões, vamos dizer assim no nosso linguajar popular, os bandidos eram levados para essa ilha, e essa ilha era praticamente uma pena de morte para aqueles opressores das leis romanas. Então ali estava João na ilha de Patmos. Sabemos também que era uma ilha rochosa, uma ilha onde havia muitos escorpiões, lagartixas venenosas, serpentes, e João ali foi colocado como que, por exemplo, vamos dar um jeito de matar esse homem e silenciar o evangelho. Então vale a gente entender que no momento de maior tribulação da vida de João, e quando ele escreve o Apocalipse, ele começa dizendo: eu, João, vosso irmão, na aflição, porque ele estava sendo afligido, a sua alma estava sendo afligida, e ele estava sofrendo por amor ao evangelho. Então ele está na ilha de Patmos e ele é conduzido em espírito no dia do Senhor, e ali Deus começa a mostrar para ele as visões das coisas futuras que iriam acontecer no decorrer dos 2000 anos na humanidade, relacionando a história da humanidade e a história do cristianismo. João, então conduzido em espírito, ele chega diante da glória do Senhor, e nós sabemos que ele vê 7 castiçais, e junto com esses 7 castiçais, ele também vê como se 7 estrelas, e ele vê também ali a pessoa do Filho do Homem, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, e ali ele estava de uma forma caracterizada como alguém que possivelmente julgaria as nações naquele exato momento.
E quando João viu isso, nós podemos ver no primeiro capítulo de Apocalipse que João se joga, né? Se joga ao chão prostrado, porque imaginava-se então João que ali viria juízo, porque ele estava figurado como juízo, a pessoa do Senhor Jesus, mas na sua mão direita, na sua destra, estava 7 estrelas. Então João foi acalentado por Jesus, aonde disse: não temas. E ali Jesus então começa a mostrar, a falar e a enviar os recados para cada ciclo de igreja, que era figurado por cidades da Ásia Menor. A Ásia Menor era situada, né, na região de Roma, e na verdade era uma região que pertencia a Roma, era monopolizada por Roma. Essas 7 cidades tinham ali seus deuses que regiam sobre ela. Essas 7 cidades tinham suas características, que eram características que predominaria o ciclo de cada idade da igreja. Então nós vemos, através das eras da igreja, que essas 7 cidades mostradas por Jesus para João eram, na verdade, 7 ciclos na qual a igreja de Cristo atravessaria ao longo dos 2000 anos. E nós paramos na última live, na última terça-feira passada, na 5ª era da igreja, aonde nós falamos sobre o 5º anjo, a 5ª igreja, a 5ª era, os deuses que regiam sobre esta era, como foi a religião e a política nessa era. Falamos sobre o mensageiro dessa era, essa era que se chamava Sardes, essa era onde tinha um grande mensageiro, o reformador da igreja, nosso querido irmão em Cristo, né? Martinho Lutero, aonde ele foi o grande reformador da igreja. E nessa era que nós estamos entrando agora, então, é a era de Filadélfia, aonde nós estaremos, a partir desse momento, juntamente com você, lendo a Escritura Sagrada. O pastor Luciano estará lendo a Escritura, e então estaremos entrando na era de Filadélfia. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ler a Escritura, depois iremos fazer uma oração e iremos dar continuidade a esse estudo tão benéfico, tão glorioso que Deus tem nos dado através dessas lives. E eu queria convidar os irmãos que estão nos assistindo, saudando aqueles que estão chegando agora, que Deus abençoe a todos. Temos um bom número ali, depois iremos estar saudando um por um. Eu pediria que você abrisse em Apocalipse capítulo 3, verso 7, que é a carta endereçada à igreja de Filadélfia, onde iremos ler neste momento. Então diz assim a Sagrada Escritura do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei os que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibas que eu te amo. Como guardasses a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oramos ao Senhor neste momento. Pai amado, entregamos em tuas mãos, ó Pai, esse tempo, esta live, Senhor, esse estudo, esse ensinamento, Senhor, que tudo que falarmos seja inteiramente da tua perfeita vontade. Dirija-nos, ó Deus,
a termos um bom tempo em Tua presença, Senhor. Abençoe-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós pedimos. Amém. Ó profundidade da riqueza, pensa nisso, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondável, Senhor, são teus caminhos. Quem conhece a mente desse rei? Não há outro igual a ele, e ninguém acima dele, porque por ele e pra ele são todas as coisas. Glória a Deus. Um belo hino, né? Cantado na igreja. Saudade, né? Quando a igreja ainda Dava para encher a igreja, dava né? para encher a igreja. E ali cantando com adoração, a igreja adorando, exaltando o nome do Senhor. Agora vamos... eu vi aqui que há muitos irmãos conectados. E vamos saudar alguns irmãos aqui, Monseiro. Isso. E alguns países já conectados aqui. Antes que se comece a saudar os irmãos, pastor Luciano, lembrando que tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa aqui de Criciúma que chega às 6h30 da tarde. E já está se A preparando. pessoa já está com o celular na mão, com o tablet na mão, o celular, e já está conectado, querendo ouvir a nossa programação. É aqui de Criciúma, né? Então nós queremos deixar nosso abraço especial para a irmã Adelina. A coluna, né? Uma coluna da igreja, ela não perde uma live, não perde um culto ao vivo, né? A gente sabe que ela não está indo nos cultos por causa das medidas de proteção que o governo exige. E nós, é um grupo de risco, né? Exatamente, nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se o nosso governo exige essas medidas de segurança, nós, como bons cristãos, devemos nos atentar às leis e cumpri-las, né? Porque as leis são feitas para serem cumpridas. Então fica o nosso registro, o nosso abraço fraterno para a nossa querida e amada irmã Adelina, que é uma coluna, uma rocha e uma das primórdias aqui da cidade de Criciúma e, por que não dizer, do sul do Brasil, né? Fica nosso registro, nosso abraço à irmã Adelina. Amém. Queremos agradecer aqui a audiência. Vou indo por ordem aqui, bem rapidamente. A irmã Mari, diretamente do Uruguai, Deus abençoe a irmã Mari e o pastor Edson. A irmã Fran Padilha, a irmã Rosane, a irmã Gisele, que está conectada. A irmã Rosane, acredito que é do Uruguai também, né? Exatamente. A irmã Gisele aqui de Criciúma, o irmão Vivaldo de Criciúma, a irmã Rome do Uruguai. A irmã Terezinha Machado Medeiros, Deus te abençoe, aqui de Criciúma. O irmão Rubens Mota do Uruguai. A irmã Maristela Garcia, aqui de Criciúma, Deus abençoe. Também irmão Gabriel Felisberto, irmão Edivaldo Bortolato, Deus abençoe, nosso diácono, né? Deus abençoe. Irmão Ricardo, Deus abençoe o Ricardo ali de Jaguaruna, né?
Campo Bom. Irmã Sandra Aurélio, Sandra de Aurélio. Criciúma, né? Irmão Vivaldo Faraco, Deus abençoe. Irmão Charles, diretamente de Meleiro. Irmão William, irmã Fran e a família, né? Uma família toda. levita também assistindo com a gente. Amém. Irmã Tida, irmão Jairo. Deixa eu ver mais. Pastor Edson Cunha. Pastor Edson. Pastor Natan está conectado conosco. Irmão Arão Vieira. Arão. Irmão Marcos Machado e toda a sua família de Passo Fundo. Passo Fundo, né? Passo Fundo em peso, né? O irmão Eliseu Pinto Farjando, lá direto da Colômbia, nos assistindo, né? Ele que tem uma programação muito especial também na Colômbia. Ele também tem a sua live que é maravilhosa. E ele está também conosco. Amém. Pastor Ed Escobar está conectado conosco também. Irmão Richard Soares, ali do Uruguai. E mais alguns irmãos, né? Irmão Abraão também está conectado. Deus abençoe grandemente, né? Irmã Cida Faraco, diretamente do seu trabalho, está conectado nessa noite juntamente conosco. Irmão José Carlos, irmão Luciano, irmão José Carlos de Caxias do Sul, está conectado conosco, acabou de conectar conosco, irmão José. Para quem não sabe, o irmão José Carlos, ele é um grande amigo nosso e amigo de missões, né? Muitas missões que a gente abriu ali em Caxias, ao redor de Caxias, junto com o pastor, nosso querido pastor Neri, foi juntamente ali com o irmão José Carlos, que na época ele era diácono ali da igreja, agora ele deve estar ocupando um outro cargo, mas é um grande irmão especial que a gente deixa um grande abraço. A irmã Rosana, só corrigindo aqui, ela não é bem do Uruguai, um pouquinho para cá, né? Ela é ali de Santana do Livramento, é uma irmã ali onde ela está bem pertinho ali na divisa. A gente deixa também a nossa saudação a ela, né? A irmã Abigail. Irmã Abigail de Passo Fundo sempre está conectada, né? Conectada. A irmã Paula, né? Juntamente com o irmão Charles. A irmã Daiane, né? A esposa do irmão Ricardo, o ministro, né? A irmã Rubens acabou de mandar um recado agora, pastor Luciano. Sim. Que os irmãos do México sempre estão conectados conosco também através de uma sala de vídeo. Sim. Então, um saludo, Dios le bendiga, hermanos de México. Dios le bendiga mucho. E gracias por estar com nós. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos daqui a pouco providenciar uma bandeira do México também. Vamos ter que colocar uma bandeira do México aqui também. Exatamente. Nós temos um amigo mexicano, né? Sim, nós temos nosso amigo pastor Juan Sandoval. Sandoval, que enquanto está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a todos. A irmã Anitta também, né? Ferreira, juntamente com o irmão Gerson, está nos acompanhando. Deixa eu ver mais aqui. Pastor Edson. Estamos com a nossa audiência lá em cima, né? Graças a Deus. A gente não consegue citar todos os nomes porque não aparece também todos os nomes para nós na hora, mas durante a nossa programação a gente vai deixando abraço para todos. A irmã Rosane botou aqui, né? Aristeu, né? Deve ser seu esposo. E irmã Rosane, né? Que Deus abençoe. Então, irmãos, vamos neste momento agradecendo imensamente a sua audiência. E vamos adentrando nessa sexta era, que é esta era de Filadélfia, onde vamos comentar algo, né, acerca do que era a cidade de Filadélfia nos dias em que João escreveu essa carta e enviou para aquelas 7 igrejas da Ásia. Então, mais ou menos, esta Filadélfia ficava ali em torno de 135, 140 quilômetros de Sardes, que era a outra cidade. Era a segunda maior cidade da Lídia, foi edificada sobre diversas colinas, num famoso distrito de vinícolas. As suas moedas traziam a cabeça de um deus grego, né? Não sei, que depois vamos comentar algo, que tinha a figura de Baco. E num lado e no outro lado dessa moeda tinha a figura de uma bacante, que era uma sacerdotisa de Baco, né? Que fazia parte desta moeda. A população da cidade era incluída entre judeus, né, cristãos de origens judaicas e alguns outros convertidos de paganismos, de idolatrias que existia na época. Essa cidade, ela sofria por vários terremotos, vários tempos ela foi reconstruída, né? E acredito que ela foi reconstruída em torno de umas 3 vezes por causa dos terremotos. E hoje ela não existe mais. Hoje ela só existe suas ruínas, que o irmão Abner está mostrando aí. E o nome desta cidade, hoje o próximo ali, né? Não existe mais a cidade, mas próximo à cidade
que fica ali, que é Alessir, que quer dizer cidade de Deus. E ali nessa cidade era mais forte essa colonização de uvas, de vinhos, onde eles produziam até esse deus Baco, né, que há naquela cidade ali, eles chamam de o deus, né, da uva, né, o deus do vinho. E para esclarecimento, né, para nós ficarmos atentos, essa moeda que nós falamos ali tinha um lado a sacerdotisa e tinha do outro lado esse deus que era o chamado deus Baco. E é muito interessante porque você sabe que nós estamos falando do decorrer das eras, que essa igreja, esta carta que foi enviada para esses dias representa uma idade, um tempo da era da igreja, desde Paulo até os dias de hoje, né? E faz bom nós mencionar já agora no começo que essa moeda representava dois deuses, um deus masculino, um deus feminino. Exatamente. Que é o que nós vemos hoje dentro da idolatria, um santo, né, Jesus, e uma Santa Maria. Exatamente. Né? Exatamente essa moeda que existia naqueles dias. Acredito que, para você entender, essa era começou em 1750 e se estendeu até 1906, não sei. A era de Filadélfia, a palavra Filadélfia, ou a era de Filadélfia, significava, né, para que vocês possam entender, a era do amor fraternal, ou seja, amor de irmão. Era o significado dessa era, que foi de 1750 a 1906. Comentando sobre a moeda, né, e sobre os deuses que regiam sobre essa cidade, a gente tem que fazer você lembrar que no percorrer das eras, essas cidades, que eram províncias romanas, elas tinham seus deuses que regiam sobre cada cidade, e esses deuses, eles traziam a característica da era, ou a característica deste ciclo da igreja. Então nós vemos desde Éfeso até a era que agora nós estamos apresentando, que é Filadélfia, que esses deuses eram deuses romanos que tinham a influência dos deuses gregos, ou seja, Roma adotou os deuses gregos em seus cultos e depois introduziu os deuses romanos, que eram adotados da Grécia, né? Eles introduziram isso dentro do chamado cristianismo. Então, nós podemos ver que o deus que regia era Baco, que Baco era o mesmo deus Ninos. E Ninos vem de Nimrod, que significa, e você sabe que Nimrod foi aquele homem que fundou a Torre de Babel, né? E em cima disso saíram então as confusões das línguas, e depois veio Babilônia, e a gente já falou em outras lives, e Babilônia quer dizer confusão, e a confusão religiosa hoje se atribui à mescla da religião com o Estado. E esse casamento que a gente viu, que foi um casamento arranjado entre o Estado e a Igreja, onde sabemos que na Bíblia isso não combina, né? Política e religião, eles não podem se misturar, Deus não se mistura e não está no meio da política. Então nós vemos que esse casamento, ele começou lá atrás, em 325 depois de Cristo, através do Concílio de Nicéia, que foi, né, um concílio regido por um imperador, e que esse imperador, por outrora, perseguia os cristãos, matava os cristãos, né, através de Roma. Agora então esse imperador supostamente se torna um cristão, né, claro que com o intuito de trazer influência para cima dele, daquilo que ele fazia, e aí surgiu então o casamento. E desde a primeira era até a era que nós estamos falando, o que regia eram esses deuses. Então nós vamos ver o quê? Que nesta era, o deus, como falou o pastor, era o deus Baco. A sacerdotisa, que também estava na cunha dessa moeda, né? A moeda que estava nessa cidade, num lado levava o deus Baco e do outro lado uma sacerdotisa, né? E essa
era uma forma de poder entender o seguinte: você joga a moeda para cima e o lado que ela parar, não importa o lado que ela parar, porque o lado que ela parar vai ser ou Baco, ou Deus, ou então a sacerdotisa, ou a medianeira, ou aquela que intercede. E nós sabemos, né, claramente, através do apóstolo São Paulo, o santo da igreja, um dos santos da igreja, o apóstolo São Paulo, em 1 Timóteo 2,5, como nós cansamos já de ler, ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, homem. Ou seja, não existe alguém que vai mediar a minha oração, a minha petição, ou que eu precise fazer penitência dos meus pecados, porque alguém já pagou por mim, e se tiver que alguém que interceder por mim, ou mediar por mim, esse será a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas esta era de Filadélfia tem a regência desse Deus, e a regência desse Deus traz um símbolo de uma moeda, né? E a moeda, você sabe que é dinheiro, é economia, é troca, é câmbio. Então essa moeda então traria no lado da sua cunha traria Baco e do outro lado a sacerdotisa. Vale-se também lembrar que Baco é o deus da orgia, né? Talvez muitos de vocês já ouviram falar da palavra bacana. Se você é um cristão, procure a origem da palavra bacana. Eu estou falando a palavra para que você entenda, mas a palavra bacana quer dizer festa de orgia, né? Festa de prostituição. Quando você diz que uma coisa é bacana, automaticamente você não sabe a origem dessa palavra, mas se você procurar, você vai ver que haviam as festas bacanas, né? Que era o bacanal, que era as festas de orgia do deus Baco, lá na era de Filadélfia. Agora, essa era, pastor Luciano, era a era da porta aberta. Exatamente. Ou seja, era uma era que veio, né? Dali surgiu uma era antes veio o protestantismo através de Lutero. Então se abre uma bifurcação na fé cristã, ou seja, havia então agora não só o catolicismo, mas havia também o protestantismo. Quando as pessoas dizem para você que a Igreja Católica foi a primeira igreja religiosa organizada, essa pessoa está falando a verdade para você. Porque realmente a Igreja Católica foi a mãe de todas as denominações organizacionais. Agora, vale se lembrar que o cristianismo não é uma organização. O cristianismo não é uma denominação. Paulo nunca mandou, Jesus nunca mandou que denominassem igrejas. Ele mandou pregar o evangelho. Ele não mandou fazer uma organização religiosa. Até porque, a certo ponto, quando Jesus pregava os seus sermões, era nas montanhas, né? Hoje nós temos tabernáculo, nós temos igreja, porque nós precisamos de um abrigo para poder pregar o evangelho, mas ele nunca mandou criar uma organização. Então, a primeira igreja organizada que existiu na história realmente foi a Igreja Católica. Porém, ali nós vemos que na era de Sardes, quando Lutero se levanta em 1531, com suas 99 teses, ali então abre-se uma bifurcação na fé cristã, né, aonde se levanta o protestantismo. Exatamente. Esta era da porta aberta, Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 2,12, e ele cita assim que, ora, quando cheguei em Troas para pregar o Evangelho de Cristo, abriu-se-me uma porta no Senhor, né? Então esse significado porta aberta era como na era passada nós vimos que Lutero trouxe aquelas 95 teses, 95 teses, que veio trazer essa revolução dentro do cristianismo. Então, como o Monseiro falou, abriu o espaço, abriu o caminho para que pudessem vir mensageiros e viessem, por isso que esta era a era da porta aberta. Exatamente. Né? E nós vamos ver no decorrer do tempo aqui que justamente por ser uma era de porta aberta, o evangelho foi se lastrando com muita força, com bastante ímpeto. Homens, né? Bastante homens usados por Deus, lógico, Deus levantou um homem para ser um mensageiro, encabeçar esse movimento. Mas Paulo nos cita isso em Coríntios 2, que abriu-me a porta do Senhor, portanto devemos ter
esta comparação escritura porque significa essa porta aberta e esta extensa difusão do Evangelho que o mundo jamais tinha visto, né? Foi quando o Evangelho realmente começou a se lastrar sobre essa terra e nós vamos entender, né, o porquê que com essa porta aberta havia ali a falsa vinha, né, como o Monsenhor já falou, a verdadeira vinha e a falsa vinha. Hoje não vamos entrar muito adentro sobre a falsa vinha. Nós já falamos bastante, Monsenhor, nas lives passadas. Hoje nós vamos pegar um pouquinho mais leve, né? Você que está nos assistindo, mas nós sabemos que na última era tem algo que nos prepara que é muito profundo. Então, já para nós ir adiantando, irmão Senhor, eu gostaria de já nós começarmos a falar um pouco sobre o mensageiro. Uhum. Ou vamos entrando um pouco em Apocalipse primeiro? Vamos Apocalipse 3:9. Vamos Apocalipse 3:9. E vamos entender um pouco sobre o que era esta era. E qual a missão, né, do mensageiro dessa era. Mensageiro dessa era. Depois iremos falar sobre o mensageiro. Você que está nos acompanhando, né? Você está notando que nós estamos levando bem calmo, né? Tranquilo. Como diz o espanhol, despacito. Despacito? Né? Para que você compreenda a escritura. Então o anjo começa a falar, né? E diz assim: ao anjo que está na igreja de Filadélfia, escreve o que é santo, que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, né? Que está lá em Isaías, né? Falando sobre a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E diz: eu sei as tuas obras, de ti pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar, né? Que na realidade, quando o Evangelho começou a continuar essa jornada, a continuar, né, nesse anúncio do Evangelho, muitas vezes o inimigo tenta, né, fazer de tudo, como tentou nas eras passadas, calar os cristãos, levando para as arenas, levando para as fogueiras, para as cruzes, então jogado para os leões. Então, dessa maneira o inimigo tentou, né? Só que nesta era, a promessa era que a porta estaria aberta e ninguém poderia fechar. E era uma promessa dada direto de Jesus. Direto de Jesus, né? Jesus falando diretamente para o anjo, né? E ele diz: eu sei as tuas obras, né? E sei que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Agora, algo muito interessante, Monsenhor. Queria que o irmão comentasse sobre isso. Eis que farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Vamos lá, vamos tentar falar alguma coisa aqui em cima disso. Primeiro lugar, né? A gente vai ver que no versículo, eu estou com a minha Bíblia aqui também, né? Uma Bíblia Scofield, e eu quero que vocês percebam algo. No 8 diz o seguinte: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, como o pastor Luciano falou, né? Em todas as eras houve uma pressão muito grande sobre o Evangelho para tentar impedir que o Evangelho pudesse ser propagado. Agora te levanta um mensageiro, a gente vai daqui a pouco descobrir quem é esse grande homem, né? E esse homem então tem uma porta aberta colocada diretamente por Jesus. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E ele diz assim: porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja bem essa frase: não negaste o meu nome. Então esse mensageiro, ele usava, pastor Luciano, o nome. Verdade. De que forma ele usava o nome? Muito simples, né? A gente já aprendeu como você faz para entrar na família de Cristo. Você tem que levar o nome de Deus, né? E pai não é nome, filho não é nome, Espírito Verdade. Santo também não é nome. São títulos atribuídos a uma pessoa chamada Senhor Jesus Cristo. Então Verdade. João Wesley, né, que é o mensageiro, que depois nós vamos saber um pouco mais sobre a vida desse grande homem. Este homem, ele guardava e não negava
o nome de Jesus. Agora veja bem, o 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Veja bem, sinagoga quer dizer, não é o mesmo que igreja. Sinagoga é uma assembleia. Sinagoga é onde se reúnem pessoas. Igreja significava ou significa os tirados para fora. Agora aqui está se referindo aos da sinagoga de Satanás, da assembleia de Satanás. E diz o seguinte: aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. O que quer dizer que são judeus, mas não são judeus? Você vai descobrir que o anjo desta era, ele era muito mal entendido porque ele pregava santificação. Ele era contra o mundanismo dentro da igreja. Hoje as pessoas nos entendem mal, nos interpretam mal, quando nós somos duros contra o mundanismo dentro da igreja. Vale se lembrar que Jesus ama o pecado, mas ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ou seja, João Wesley, que era esse mensageiro, ele também pregava muito duro contra o mundanismo, contra o pecado, mas ele amava o pecador. E veja bem, sinagogas de Satanás, de judeus que se diziam ser judeus, mas no fim não eram judeus. O que a Escritura está querendo dizer com isto? É o cristão, ou interprete da sua forma, o crente, que se diz ser crente, mas não é crente. Por quê? Porque ele diz com suas próprias palavras que ele é, mas a vida dele, o conceito de fé dele não prova o que ele está afirmando. Ou seja, é aquela velha, fala que nós temos em todas as eras que nós falamos sobre a apostasia dos tempos. Ou seja, o que é ser apóstata? Pastor, vamos lá, refresca a nossa memória. O que significa a palavra apóstata? Sair do original. Sair do original. Ou fugir do original. Então o que acontece? Existe aqueles que dizem ser crente, ser cristão, mas são apóstatas. São da sinagoga de Satanás. Agora, pastor, sempre surge a pergunta para nós, já fizeram essa pergunta. Mas lá na igreja fulana que vocês dizem que não tem o batismo correto, que não tem a Santa Ceia correta, porque existe um batismo correto na Bíblia, existe uma Santa Ceia correta na Bíblia, existe a forma correta de se proceder como mulher, como homem, o ministério, os dons do Espírito, falar em língua, interpretação, profecia, existe a maneira correta dentro da Bíblia. E daí você retruca e diz o seguinte: mas existem igrejas que não seguem como vocês seguem, mas lá acontecem curas, milagres, demônios estão expulsos. São judeus que se dizem judeus, mas não são. Exatamente. E como, irmão Sérgio, você pode provar que a pessoa não é filho de Deus, é do maligno, sendo que a pessoa cura, liberta e faz grandes maravilhas? Eu quero que você abra a sua Bíblia conosco em Mateus capítulo 10. Abra Mateus capítulo 10 e você vai ver a comissão do próprio Jesus, pastor. Exatamente. A comissão do próprio Jesus, quando ele encarrega os seus discípulos, os apóstolos que ali estavam com ele, e ali ele começa então a dar comissão do ministério que eles tinham ou teriam. Eu quero que você preste atenção nisso. Pastor, vai ler para você Mateus capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra: e os chamados, os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, aí começa os 12 discípulos que estavam ali. Os primeiros: Simão, chamado Pedro, André, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e assim sucessivamente. Agora veja bem. Vamos ler de novo ali, pastor. Me ajuda ali. Mateus 10, 1. E chamando seus discípulos, seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Então Jesus, quando vai comissionar os seus discípulos, veja bem, ele chama os seus discípulos e ele comissiona os seus discípulos. Então acredita-se, nesse primeiro versículo, que todos
são cristãos autênticos chamados por Jesus. Jesus chama eles, e o que Jesus dá a eles? Poder. Poder. Poder sobre o quê? Sobre todos os espíritos imundos. Para fazer o quê? Expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então veja bem, Jesus chama os 12, e agora nós vamos ver que esses 12, vamos ver o 4, olha aí. Que está ali, ele vem contando todos os discípulos, 3, né? Todos os discípulos, no 4 ele diz: Simão, Zelodete e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então veja bem, expulsar demônio, curar enfermo, tirar mau espírito, não é sinônimo de que você é um autêntico cristão. Exatamente. Até porque a Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento. Você faz com o dom que você quiser. Então nós percebemos que Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus, também tinha poder para curar enfermos, para expulsar demônios e maus espíritos. E vale lembrar que o próprio Jesus falou que a erva daninha é ao trigo. Exatamente. E a chuva cai sobre ambos. Exatamente. Né? E o trigo levanta e glória a Deus pela chuva, e a erva daninha levanta e glória a Deus pela chuva. Porém, o material que existe dentro de um e de outro já muda. São materiais diferentes. Então, veja bem, quando ele se refere a judeus, né, nas nossas palavras, cristãos que dizem ser cristãos, mas não são cristãos, ele se refere que nessa era também estaria ali, né, as sinagogas de Satanás, as assembleias de Satanás. Ou seja, homens religiosos que estariam supostamente defendendo o evangelho, dizendo ser pregadores, e aí não entra simplesmente a igreja ou o sistema do catolicismo, mas o sistema evangélico está submetido nisso. Porque o próprio Lutero, quando ele se ausentou por 3 anos, né, mais ou menos 3 anos ele se ausentou, e quando ele volta, ele se depara com a igreja dele, com a igreja que ele reforma, né, com a igreja que ele estabelece como uma igreja correta, ela toda denominada, toda sistematizada, aquilo foi terrível, né? E o que acontece? Aí começa a se denominar, a se levantar uma organização poderosa chamada evangélicos. Ou seja, Monseir, então você está contra os evangélicos? Não, eu não estou contra ninguém. A palavra de Deus está contra judeus que se dizem judeus, mas não são. Ou seja, cristãos que professam ser cristãos, mas negam a eficácia da palavra de Deus. Amém. Né, pastor? Verdade. É bem isso mesmo, né? Se você tem alguma pergunta, se você está em dúvida, se você não está concordando, se você está concordando, deixe seu recado com a gente. Nós estamos vendo uma audiência muito grande. Deixe seu amém, deixe seu glória a Deus, sua pergunta, sua observação, né? Nós não estamos aqui também para massagear o ego de ninguém. E também não estamos aqui para promover um ministério, até porque não é a intenção promover um ministério, uma igreja. Nós estamos aqui para promover a mensagem de Deus para esses últimos dias. Pastor. Bem, e seguindo, né, que nosso raciocínio aqui da mensagem titulada para Filadélfia, no 10 diz assim: como guardastes, né, a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu lhe farei, melhor dizendo, ao que vencer eu lhe farei coluna do templo do meu Deus. Né? Aqui ele já começa a falar sobre a Nova Jerusalém, sobre o templo, né, da Nova Jerusalém. Ele fala também sobre o novo nome, né, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acredito que vamos começar um pouco agora a entrar sobre o mensageiro e vamos por base, né, Amém. pedir o pastor Antônio, que estará transmitindo algo para nós e vai nos falar um pouco sobre a vida desse homem de Deus, que é o anjo que João está direcionando essa carta, que é o anjo para a igreja de Filadélfia. Então vamos ouvir o pastor Antônio nesse momento, ele falando sobre o anjo, e depois nós iremos estar continuando sobre a história de João Wesley.
Pastor Antônio, direto de de Canoas, Canoas, né? Rio Grande do Sul. Aproveitando já, agradecendo os irmãos de Canoas. Que estão todos conectados, né? Estão conectados conosco nesta noite. Amém. Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Antônio que está falando. Nesta noite vamos falar sobre John Wesley. Quem foi John Wesley? John Wesley nasceu na Inglaterra em 17 de junho de 1703. Ele foi um grande pregador do seu dia. Ele pregava por toda a parte da Inglaterra e por onde ele andava era multidões ouviam os sermões que ele pregava. O profeta Irmão Brana fala então que John Wesley começou a pregar o evangelho nos púlpitos em Londres, aos quais ele tinha acesso anteriormente, mas quando ele entrou com a sua doutrina, santificação, ele foi expulso daqueles púlpitos e um velho amigo dele chamado Jorge lhe convidou para João vir e ajudar nos campos missionários, aonde ele começou a pregar para multidões. A obra logo assumiu tais proporções que ele começou a mandar numerosos leigos para pregar a palavra. Isto parecia um paralelo ao Pentecoste, onde o Espírito Santo, homens com poder para pregar e ensinar a palavra, quase que da noite para o dia. John Wesley, ele viajava muito a cavalo nos seus dias e diz a história que um dia o seu cavalo quebrou a pata e então ele desceu do seu cavalo, orou pelo cavalo e o cavalo então melhorou a sua perna e ele continuou andando. O irmão John Wesley, ele viajava várias milhas a cavalo, tal como faziam os seus pregadores itinerantes de cidade em cidade, pregando o evangelho em todos os lugares. Ele viajava cerca de 7.200 quilômetros por ano a cavalo. Pregava cerca de 800 sermões por ano. Era um grande pregador, ele trouxe santificação, trouxe uma grande reforma para a Inglaterra e que se seguiu após por outros países. John Wesley também era um homem extraordinariamente forte. Ele conta a respeito de si mesmo, que não se lembrava de ter sentido desânimo na sua vida, nem sequer por um quarto de hora desde que nascera. Ele não dormia mais do que 6 horas por dia. Levantava-se a tempo de começar a pregar às 5 horas da manhã, praticamente a cada dia do seu ministério. Pregava até 4 vezes num único dia em que ele fazia. Então, John Wesley foi um grande pregador e trouxe o povo à santificação. E durante a sua vida também ele falava que para que os seus pregadores e os seus seguidores, ele dizia, seu dito favorito era sobre o assunto de dinheiro. Consiga tudo o que puder, poupe tudo o que puder e dê tudo o que puder. Quão estranho seria para Wesley voltar e ver a denominação que leva o nome de metodista hoje. Eles são ricos, imensamente ricos, porém está faltando a vida, o poder de John Wesley na igreja, na sua igreja metodista, que dizem que são seguidores deles. John Wesley, um grande homem, um grande pregador, trouxe a santificação para os seus dias. Amém? Então, John Wesley daí morreu com a idade de 88 anos, tendo servido a Deus como poucos homens se atreveriam, até mesmo pensar que pudessem. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe nosso querido Amém. pastor Antônio, direto de Canoas, um grande sábio da palavra.
Ele que é um dos primeiros pastores também ali da região de Porto Alegre, né? Ele foi conhecedor, foi membro e foi conhecido do missionário Martim, aquele que trouxe a mensagem para o Brasil. Deus abençoe pastor Antônio, irmão Esdras e toda a congregação do Tabernáculo Emanuel ali de Canoas, né? Ele nos deixou aqui com vergonha, né? Quando ele mencionou John Wesley, por exemplo. John Wesley fazia 800 sermões por ano em média, 7.200 quilômetros de cavalo por ano. É muito chão. Imagine se você que mora em Criciúma, você vai 7 vezes a São Paulo, né? De ida, mas vai 7 vezes a São Paulo. Mas não é de carro. Não é de carro, é de cavalo. Então isso ele fazia por ano, cerca de 800 sermões. Também vamos salientar que ele começava a pregar às vezes 4, 5 horas da manhã, fazia 4 cultos por dia. Era um homem tremendo e me dá vergonha também saber que ele mesmo diz dele mesmo, eu não me lembro de ter tido cansaço 15 minutos sequer uma vez na vida. Então é um grande exemplo a seguir. Agora haja energia. Né? Haja energia. Agora também muito me chama a atenção que John Wesley é um homem que hoje no Evangelho moderno ele é citado por inúmeros pregadores. Eu vejo, por exemplo, em redes sociais, pregadores, pastores, evangélicos colocando frases sobre John Wesley, né? Essa figura que você está vendo, esse inglês, né? Esse homem cheio do Espírito Santo. Eles colocam frases, colocam declarações, pregações de John Wesley, mas eles não conhecem intimamente a vida desse homem que se dedicou ao Evangelho e que era duro, muito duro, contra o mundanismo dentro da igreja. Por exemplo, John Wesley, junto com George Whitefield, né? George Whitefield foi o homem, né, que enquanto John Wesley foi para a América para ter uma experiência com Deus, porque na verdade ali foi o momento que ele teve uma experiência com Deus. John Wesley, para que talvez você não saiba, mas ele estudou e ele foi teólogo na Universidade de Oxford, né? Essa mesma universidade da onde está vindo a vacina para a Covid-19, né? Que coincidência, mas ele foi um aluno e um teólogo dessa universidade, um homem muito sábio, e ele, enquanto foi para os Estados Unidos, né? Ele era um pastor anglicano, mas ele foi para os Estados Unidos para ter uma experiência com Deus, para pregar o Evangelho, e ali ele se deparou com cristãos que estavam com ele, né? Indo de navio, naquele momento quando os morávios, né, que estavam com ele, naquele momento eles são surpreendidos por uma tempestade no mar, e John Wesley ali ele viu o quão ele era pecador. Então ele começa a orar a Deus desesperadamente, mas ele percebe que aqueles cristãos morávios, eles, ao invés de estarem apavorados, eles estavam louvando ao Senhor. Aquilo chamou muita atenção dele. Então nessa viagem aos Estados Unidos, ele foi pregar o Evangelho nos Estados Unidos e voltou convertido porque teve uma experiência com Deus, né? Então enquanto ele estava nessa viagem até a América, enquanto ele estava lá, então esse grande amigo dele, né, que era o George Whitefield, ele estava, que é essa figura que você está vendo ao lado de John Wesley, ele estava dando início ao que nós chamamos hoje, meus queridos irmãos, de cultos evangelísticos, cultos de rua, os cultos ao ar livre. Os cultos de rua, eles eram feitos por George Whitefield, era uma grande ferramenta na mão de Deus, né? Antes de tudo isso acontecer, você precisa entender também que John Wesley, né, mais George Whitefield e Carlos Wesley e mais um ou dois amigos, eles fundaram tipo uma sociedade santa, onde eles se reuniam periodicamente, oravam, buscavam a Deus e queriam ter um compromisso mais íntimo com Deus. Isso é uma coisa muito gloriosa que aconteceu na vida dele. Então quando ele volta dessa missão dele, onde ele se converte realmente, tem uma experiência com Deus, e ele se pega ele pega essa cena na vida dele, onde George Whitefield está realizando esses cultos. Então John Wesley volta, né, entusiasmado com a experiência que ele teve. Ele começa ele se emociona
porque eles falam da experiência que Lutero teve sobre Romanos, quando Lutero prega sobre Romanos, que o justo viveria pela fé. Então o que acontece? John Wesley quer colocar isso na igreja anglicana e ele não consegue. Ele entra nas igrejas, ele vai pregar duro contra o sistema e ele é expulso. Ele é expulso da igreja. Ou seja, tente pregar o evangelho. Você que não conhece a mensagem, você que é de um sistema religioso que está nos assistindo, procure pregar a verdade dentro de um sistema religioso e você vai ser expulso. Você não vai ser entendido. Porque tem que se cumprir a escritura, aonde Jesus disse: eu enviarei profetas, sábios, escribas. E Jesus disse que um deles vocês perseguirão, outros vocês matarão, né? Em outras palavras, vocês espancarão, vocês expulsarão de suas sinagogas. Estava se cumprindo na vida de John Wesley também essa escritura. Ele foi pregar a verdade e não foi aceito. Então isto trouxe para dentro de John Wesley um aperto, uma pressão. Então ele se junta, né, com George Whitefield e começa a pregar na rua, como você está vendo, os seus sermões, que ele começava muitas vezes 4, 5 horas da manhã e fazia ali 4 sermões, às vezes 4 sermões num dia. Também importante a história de John Wesley, no começo de sua história, né? Ele, aos 5 anos de idade, seu pai tinha uma enorme casa, uma grande casa, né? Samuel Wesley e Susanna Wesley. E aconteceu que John Wesley, quando ele estava com 5 anos de idade, a sua casa pegou fogo enquanto eles dormiam, né? E a casa estava sendo acometida com as chamas do fogo. Isso me traz uma emoção muito grande, essa história, porque quando John Wesley, toda a sua família acordou e conseguiu sair da casa, mas a babá que estava ali junto com eles, até porque eles eram nessa época, pessoas de posses. Então a ama, o que aconteceu com ela? Ela percebeu que John Wesley, que era um menino de 5 anos de idade, tinha ficado em cima no seu quarto, no sótão da sua casa. O pai, Samuel Wesley, tentou por várias vezes voltar a casa e atravessar as chamas de uma forma desesperadora e não conseguiu. Então o que ele faz? Ele volta, reúne toda a sua família, vai para o quintal da sua casa, todos se ajoelham e fazem um culto de oração. Eu me arrepio ao contar essa história e me sinto indigno até de contar essa história. Verdade. Mas eles se ajoelham, fazem um culto de oração, o Espírito Santo desce nesse lugar e nesse exato momento um vizinho de Samuel Wesley, ele olha para cima e vê que John Wesley, aos 5 anos de idade, lá dentro do quarto dele, onde estava em chama, ele pega uma mala, coloca na frente da janela, consegue subir nessa mala e o seu meio corpo fica para fora, onde eles conseguem visualizar. Então os vizinhos, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pirâmide humana. Eles chamaram todos os vizinhos e colocaram um vizinho sobre o outro, até que eles chegaram à altura dessa janela e retiraram John Wesley de dentro da casa. Quando John Wesley sai de dentro da casa, o pai de John Wesley diz o seguinte, Samuel Wesley diz o seguinte: agora vamos fazer um culto de adoração e agradecimento. E as pessoas: mãe, e a sua casa? Não. Os bens materiais vão ficar para trás, porque o maior bem eu tenho aqui agora. Então eles fazem um culto. Quando eles, segundos depois que isso acontece, a casa todinha cai ao chão e John Wesley então é salvo e leva, né, um subtítulo como a brasa que foi tirada do fogo. Ou seja, John Wesley foi classificado como esse homem, com essa frase: a brasa ou o tição que foi retirado do fogo. Exatamente. Isso tem na Bíblia, né? E isso tem na Bíblia. Vamos lá. Que está em Zacarias 3, se você quiser nos acompanhar. É bom fazer a referência, né? E diz assim, Zacarias 3, 2, para poupar aqui o texto: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Né? Ali enquadra o que foi chamado, né, de John Wesley. E lembrando, né, irmão, que John Wesley ele já vem de uma família... Berço cristão, né? Desde sua mãe,
né? O seu avô, né, já era O pastor? seu avô já era pastor, o seu pai era, né, Pastor. dirigia uma congregação. E a sua mãe, né, era uma cristã valente, né? Que é até bom citar alguma coisa, né, sobre a história da mãe de John Wesley, que eu até vou ler, eu tenho aqui, deixa eu achar o meu celular aqui, sobre a mãe de John Wesley, que é a Susana Wesley, né? E há um relato da história muito interessante que eu gostaria de repartir com os irmãos, ainda há um tempinho ali para nós encerrarmos, e diz assim que Susana, ela nasceu em 1669 em Londres, Inglaterra. Ela era a 25ª, sim, a 25ª criança puritana, né? Quando ela estava acostumada a ser do seu pai, né? Ali dessa família, né? Tinha 24 irmãos, né? Então, ela era a 25ª. E diz que o seu pai, que era um cristão também, um cristão, ele lia 20 capítulos da Bíblia. Um hábito que ele começou quando ele só tinha 5 anos de idade. Por dia, né? Por dia. 20 capítulos da Bíblia por dia. Isto o pai de Susana Wesley, né? O avô de John Wesley. O avô de John Wesley. E era um hábito que ele começou quando ele tinha 5 anos de idade. Então, era uma jovem que já veio durante, né, sua vida, um crescimento, vendo seu pai fazendo isso, já tendo essa boa, vamos dizer assim, esse bom ritmo, né, esse hábito de ler as escrituras. Né, aos 19 anos ela casou com Samuel Wesley, e que teve ali, né, o seu próprio ministério começou dentro da sua casa, né, e 19 anos seguintes, Samuel e Susana tiveram 19 filhos, né? Imagine só, 19 filhos, os quais cresceram, né? E através deles, milhares e milhares de almas foram salvas, né? Foram entregues a Cristo, através de seus filhos. Então, esta pequena dama, né? Ela criou esses filhos e eles salvaram muitas pessoas, né? Charles Wesley, John Wesley e muitos outros seus filhos que trouxeram e é muito, muito bom ressaltar, né? Que John Wesley andou cerca de 400 mil quilômetros de cavalo, a distância equivalente a 10 vezes mais ou menos ao redor ali durante a sua vida. Durante a sua vida, há 70 anos, né, na realidade, diz aqui o relato. E eu queria ler também, para você entender o que era uma dona de casa, uma mulher de família, que ela sempre criava os seus filhos, 19 filhos, e ela ainda tirava, né, irmão Seir? Verdade. 1 hora de adoração a Deus, de oração. De dia e 1 hora de noite, né? E 1 hora de noite. Ou seja, ela fazia todos os afazeres, cuidava todas essas crianças, porque você observou que em 19 anos ela teve 19 crianças. Você observou que cada ano ela tinha uma criança, então era uma verdadeira escadinha. Então, imagina dar conta de todas as crianças, colocar ainda para dormir, né? Todos eles, e ainda tirar 1 hora por dia à noite e 1 hora durante o dia para a oração. Existe uma curiosidade, pastor, também da vida de Susana Wesley, que depois que eles perderam a casa no incêndio, eles foram morar então num cômodo muito pequeno. E com 19 filhos, então ficaria difícil ter quarto para todos, então todos dormiam num cômodo só. Então ela era uma mulher tão sábia, que quando todos estavam dormindo nesse cômodo, né, a gente tem que entender que eram 19 anos com 19 filhos, o mais velho então tinha, digamos, vamos pela lógica, se o mais velho tinha 19, o outro tinha 1 ano praticamente ali, ou 20, o mais velho 20 anos e o mais novo 1 ano, vamos dizer, nessa proporção. Então havia ali uma escadinha de filhos, né? Então vamos lá, vamos pensar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mais ou menos isso. Ela era uma mulher tão sábia, mas tão sábia, que dentro desse cômodo, é óbvio que você que é mãe que está nos ouvindo, ou pai também, você vai entender que muitas vezes, né, irmão Luciano sabe muito bem disso agora,
que às vezes você não dorme de noite, ou dorme muito pouco, porque a criança acorda e chora. Uma cólica, né, com fome, ou uma dorzinha, qualquer coisa, né? A criança chora. Então o que acontecia? Ela era tão sábia, Susana Wesley era tão sábia, que ela ensinou os seus filhos a chorarem em silêncio. Porque quando chegava na madrugada e um filho tinha que chorar, o filho chorava em silêncio para não acordar os outros 19 filhos e mais o pai. Então era um cômodo com 21 pessoas, que eram 19 filhos, Susana e mais João Wesley, Samuel Wesley. Então, Susana Wesley era tão sábia que ela ensinava os seus filhos a chorarem em silêncio. Interessante, né, que eu estava lendo aqui também, que ela tinha feito essa promessa de cada tempo que ela sobrasse, ela estaria dedicada ao Senhor. Verdade. Né? Então ela cuidava das crianças, ela ordenava as vacas, tirava leite, cuidava das hortas, e ensinava as crianças a ler. Ela era professora das crianças. Ela ensinava as crianças a ler e escrever. Então era uma dona de casa realmente, né, muito dedicada, né? Então ela sempre tinha esse tempo. E ela fez umas normas, mocinha, que eu vou até ler. O texto é muito longo, a história dela. Mas se você quiser ler, você entra no brana.org, está ali, procure um pouco sobre a história de Susana Wesley. E ela tem ela deixou umas regras na sua casa, que eu vou até deixar aqui na live, que é muito interessante. Eu vou ler bem rapidinho para você entender. Diz assim, a primeira regra, comer entre as refeições não era permitido. Né? Sempre nas horas corretas. Como crianças devem estar na cama até as 20 horas. Ou seja, tudo lei que ela tinha, as 16 normas da casa de Susana. Eu estou lendo. Devem tomar os remédios sem reclamar. Quarto, dominar a obstinação da criança e trabalhar com Deus para salvar a sua alma. Né? Olha que interessante. Quinto, ensinar a criança a orar tão logo que ela comece a falar. Meu Deus. Muito interessante. Sexto, exigir que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Com respeito, né? Sétimo, não lhe dar nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente. Olha que chinelada que a gente leva, né? Que tapa na cara que a sociedade nós todos levamos, né? Exatamente. Não lhe dar nada que peçam chorando, mas sim quando peçam educadamente, né? Oitavo, para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado, do qual logo se arrependam. Interessante, né? Bem rapidinho. 9. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Ou seja, tudo tem um balanço, né? Exatamente. E é Bíblia, né? É Bíblia. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Nunca punir uma criança 2 vezes pela mesma ofensa. 11. Elogiar e recompensar o bom comportamento. 12. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. 13. Preservar o direito de propriedade mesmo em casos de menor importância. 14. Cumprir com rigor todas as promessas feitas, ou seja, deu a palavra, vai lá e cumpre. Cumprir as promessas. 15. Não exigir não exigir que uma filha trabalhe sem que saiba ler. Né? Ensinar as crianças a temerem a vara. A correção. Né? Essas são as 16 normas que existia dentro da casa de Susana. Todas baseadas na Escritura Sagrada. Todas baseadas na Escritura. E é muito bom falar essas coisas, irmãos, porque no tempo que vivemos, né, nós vivemos numa era que é a era Nutella, né? Frouxa. Né? Que os filhos fazem o que querem. Então, uma mulher dessa, né, que veio dentro de um lar cristão, ensinada,
que negociava os tempos e as horas para poder... Uma mulher dessa hoje seria presa. Seria denunciada. É. Então, essas coisas é bom saber. Por isso que nós vemos esse grande homem, né? Porque houve. Pastor, só para que vocês entendam, vocês que estão assistindo. No tempo de Wesley, surgiram 4 homens que chamavam que eram os 4 ventos poderosos que existiram do evangelismo no século em que John Wesley viveu. Então, desses 4 homens, né, um a gente já citou que era George, outro era John Wesley e o outro era Charles Wesley. Então, desta família, saiu 2 dos 4 ventos poderosos do evangelismo, exatamente. Dessa família. Filhos. Exatamente. Então, 2 saíram do lar, né, da união desse casal de Samuel Wesley e Susan Wesley, que levaram com muito custo esses 19 filhos, que trouxeram esse grande exemplo para nós, que hoje muitas vezes reclamamos com 1, 2 filhos. É verdade. Ou a sociedade moderna que quer ter só um filho, às vezes a sociedade moderna que não quer ter filho, daí faz o quê? Daí criam cachorros, criam gatos e dão mais valor para um pet, né? Que agora está na moda, né? Pet, né? Para usar, lógico, não é que não. Nós gostamos dos animais, exatamente, né? Amamos os animais. Mas os animais não tiram o lugar de filhos. Exatamente. Porque a Bíblia fala que a mulher só vai dando à luz filhos. Exatamente. É a Bíblia. Verdade, é isso aí. Então, você... Existem algumas frases, né, Pastor Luciano, que são muito substanciais que John Wesley falou nos tempos deles. Exatamente. E que ecoam ainda nos dias que nós estamos vivendo. Então vamos a algumas frases, irmão Abner, por favor. Coloca algumas frases, pastor, por favor. Uma diz assim: busquem a felicidade em Cristo e só nele. Cuide-se de não se apegar ao pó, ou seja, ao material, né? Que essa terra não é o destino de vocês. Amém. Né? Isso aí, né? Exatamente é isso, né? Outra frase de John Wesley também, né? E essa frase que nós vamos ler é muito falada ou muito colocada às vezes em Facebook, Instagram, né? Ele diz assim: Senhor, me dá 100 homens que odeiem o pecado e não desejem mais além de ti, então eu abalarei o mundo. Que forte essa frase, né? Forte. Senhor, me dá 100 homens que odeiem o pecado e não desejem mais nada além de ti, então eu abalarei o mundo. Na verdade é algo correto. Exatamente. William Branham vem e diz, nesse dia que nós estamos vivendo, ele diz o seguinte, né? John Wesley está se referindo ao mundo. O William Branham vem e diz assim: Deus não precisa de mais de 4 ou 5 homens, 3, 4 ou 5 homens, para abalar uma nação. Então cai muito bem como uma luva naquilo que John Wesley, um sincronismo perfeito. John Wesley fala do mundo, se a gente fazer a matemática vai dar mais ou menos o que William Branham também falou, né? Uma outra frase: Nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Exatamente, Deus é tudo, né? Exatamente. Então, nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Ele fala também assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, por todo o tempo que puder. Por isso que a gente veja que é um homem que levantava às 5 da manhã, começava a pregar e pregava incansavelmente, né? Incansavelmente. Viajar aí na sua vida cerca de 400 mil quilômetros aí, que dá quase 4, 5 voltas ao redor do mundo. A cavalo, né? Trazendo o evangelho, espalhando sobre toda a Europa, né? Imagine se pastor Luciano, por exemplo, um homem desse, né? Ele tinha seus filhos, sua esposa, e ele saía para viajar, e não é como nos dias que nós estamos vivendo, que você tem uma preocupação, você tem um WhatsApp, né? Muitas vezes a gente está no Uruguai, na Bolívia, na Colômbia, em qualquer outro país ou outra cidade, e todo dia de noite a gente, ou durante o dia, a gente vê um videozinho do nosso filho, um vídeo da esposa, um vídeo da igreja, se comunica. Mesmo assim, né, a gente tem aquele apertãozinho no coração. Imagina um homem desse vivendo naquele tempo que não havia telefone, né, não havia WhatsApp, não havia internet, era somente através
da fé e do poder Só de pela Deus. graça de Deus. Pela né? graça de Deus, né? Manter assim. Outra frase, pastor. Sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar o pecado sobre pecado. É verdade. Ou seja, sem o verdade. Espírito de Deus, o que acontece se não tiver o Espírito de Deus? É acrescentar pecado sobre pecado. Outra frase que o Lembrando também falava que um homem sem o Espírito Santo, ele é como um animal selvagem, né? Ele não tem noção do que ele faz. Então, esse foi, né, pastor Luciano, o mensageiro que Deus levantou para esta era, né? Essa era que ela pré-anuncia, né? Ela pré-anuncia a pior de todas as eras, Exatamente. que é a 7ª era, a era mais escura, ou seja, a era escura, A era escura, né? a era do entardecer da noite, aonde nós estaremos entrando, né, na próxima terça-feira, na qual possivelmente nós levaremos 2 ou 3 terça-feiras Exatamente. para falar sobre a última era da igreja. Então, na próxima terça, assista, aperte os cintos, né, pastor É Luciano? verdade. Aperte o cinto porque vai ter turbulência nesse voo. Você vai voar alto, né? Você vai se aprofundar na palavra de Deus. Você vai ver que é algo muito substancial, é palavra pura, é Bíblia pura. Lembrando que nós estamos aqui falando sobre a história do cristianismo, a história que ninguém contou para você, ou se contou em partes. Lembrando também que nós não estamos aqui defendendo um homem, ou defendendo um ministério, uma seita, uma denominação. Lembrando que as pessoas nos julgam por ser uma seita, Exato. né? Mas o próprio apóstolo Paulo, você vai encontrar nos últimos livros de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega diante do tribunal, ele é chamado que pertencia, uma praga que pertencia à seita dos nazarenos. Verdade. Nós pertencemos a essa seita dos nazarenos, na qual o apóstolo Paulo também pertencia, né? Amém. Eu acho que seria isso, né? Nós temos um hino para rodar e depois nós vamos para as considerações finais. Exatamente. E vamos também anunciando as próximas programações. Verdade. Vamos lá? Amém. Graças a Deus. Celebrai a Cristo, né?
Que saudade, né? Isso aí foi... Estávamos aqui rindo de saudade, né? Exatamente. De saudade. Eu vi que o pastor Edson também ele colocou, Mamari, né? Saudade desse que eu acredito. Na verdade não era um culto esse dia de manhã, né? Que nós estávamos fazendo. Era o Quiet Time, né? Era o Quiet Time, né? Ali só tava alguns jovens do encontro. Coincidentemente, que não é coincidentemente, mas hoje nós estamos com a camisa do Quiet Time, né? Quiet Time aqui. Já teve alguém ali, o irmão Leandro já comentou sobre a camiseta do Quiet Time, né? É porque ele não viu a imagem atrás. Atrás, né? Exatamente. Então, e pena que esse ano, pelo andar da carruagem, não vai sair o Braguai esse ano, mas eu acho que tudo que está na economia de Deus, quando vir, a gente acredita que Deus vai mandar com juros e correção monetária. Né? A bênção está acumulada. Está acumulada, exatamente. O encontro, né? Então queremos agradecer, irmãos, a todos. Eu não sei, tem algum comentário saliente que queira passar. Eu vi ali que a irmã Stacy está nos acompanhando ali, o irmão Leandro, né, como já foi falado, o irmão Marlene Calegari. O irmão Adriano Bressan Floriano, que é irmão do pastor Domingos Bressan, está conosco também. Pastor Ed Escobar deixou também seu recado. O irmão Edivaldo, né? A irmã Maria Barcelona. Irmão José Nelson Cabral, que é o sogro do Pedro, né? Está sempre conectado com a gente, é uma bênção também. Irmão Vilmar Auler, lá de Passo Fundo. Para quem não conhece, é o sanfoneiro da mensagem aí, um dos sanfoneiros da mensagem lá no Rio Grande do Sul. Irmã Joana Pereira, né? Irmão Salatiel Vieira de Passo Fundo, pastor já está conectado também, pastor de Passo Fundo, pastor Natan, Jéssica, minha sobrinha Jéssica, lá de Nova Petrópolis, né? Minha sogra também conectada, Madeleine Sartor, a irmã Fran, irmão Jairo, a irmã Cida Faraco, né? Cida Faraco, que é a nossa querida Tula, e a gente sabe também que a irmã Delina está conectada. O irmão Marcos Machado deixou o irmão Raul e família também está conectado, o irmão Abraão Escobar, né? E a gente ficou maravilhado aqui, falando aqui nos bastidores do tamanho da audiência. A gente até brincou que essa audiência segurou bastante porque João Wesley pega leve, né? No sistema, mas eu acredito que tudo existia um porquê que Deus estava fazendo. Exatamente. Todas essas coisas, né? E a gente sabe, irmãos, que, por exemplo, né, que cada conexão dessa, a maioria das vezes tem 2 ou 3 pessoas ou mais. Exatamente. Né? Então a gente calcula que mais de 100 pessoas estiveram presentes hoje, nos acompanhando nessa noite. Então isso é muito bom, né? Graças a Deus por isso. A irmã Anitta também botou agora um comentário ali, né? E então nós temos que anunciar as programações da semana, né? Vamos anunciando as programações. Na sequência, nós tivemos a nossa live hoje. Na sequência, nós temos na quinta-feira a live do Tabernáculo Emanuel, ali em Canoas, pastor Antônio, ministro Esdras, que está passando aqui embaixo, né? Tá correndo aqui, né? Aqui, ó. Tá correndo aqui. E então, às 20 horas na quinta-feira. No sábado, às 20 horas também, Tabernáculo Artigas, né, com o ministro ali, Felipe, e também o irmão Gabriel, que está ajudando ali. Toda essa equipe que está maravilhosa, né? A equipe está muito boa, Está muito boa. Deus abençoe, sempre com ótimos temas. Que Deus abençoe. Domingo de manhã, às 9h30, Tabernáculo Minas e Corrales. Pastor Edson, fazendo ali sempre um bom trabalho, trazendo uma palavra sempre de consolo e ajuda para a noiva de Cristo. E sempre avivado, né? Sempre avivado. Quer alegrar o teu domingo, levantar o teu domingo, 9h30 da manhã. 9h30 da manhã está ali, o pastor Edson e toda a sua igreja, trazendo essa escola. Domingo à noite, nós, às 18h30, com o nosso culto ao vivo, diretamente do nosso tabernáculo, ali com os músicos cantando, os líderes de canto. Ao vivo, né? Ao vivo. E também agradecemos e pedimos, se você quiser fazer-nos uma visita também, se você que é da região, também o tabernáculo está ali aberto, cumprindo todas as exigências, né, pedidas pelas autoridades. Estamos com afastamento das cadeiras, uso das máscaras, álcool em gel em todo o setor da igreja, toda a higienização, né, necessária. Então, se você quiser fazer uma visita, está também convidado para domingo ali no Tabernáculo A Voz do Cristão, no bairro Santa Bárbara.
Domingo à noite, às 22 horas, né? 22 horas também a live especial dos jovens de Minas de Corrado, os missioneiros de Cristo. Muito especial. Muito especial. Temas muito bem abordados e uma programação bem gostosa de Bem assistir, né? Bem extrovertida, bem boa de assistir e aprende muito. E terça-feira que vem esperamos vocês aqui às 20 horas para dar continuidade a este grande estudo que nós estamos fazendo, que acredito que vamos dividir, né? Isso, em 2 ou 3 lives. Eu quero dizer uma coisa para você. Os nossos cultos dos domingo à noite, né, que são cultos ao vivo, ali são cultos realmente de adoração, pregação. A gente tem